Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos dar continuidade aí ao estudo de matrizes, né, e determinantes. Só que hoje nós iremos aplicar aí esse conhecimento que já temos para sistemas lineares através da regra de Cramer, certo? Portanto, os objetivos da aula de hoje são os seguintes: definição do que seria a regra de Cramer, determinante do sistema e determinante para incógnitas, e por fim aí exemplo numérico de cálculo para sistemas lineares de duas incógnitas, tá? Então no caso x e y. Então a regra de Cramer, o que seria, né, a regra de Cramer? A regra de Cramer nada mais é do que uma das maneiras de resolver um sistema linear, mas só poderá ser utilizada na resolução de sistemas que o número de equações e o número de incógnitas forem iguais. Tá? Então, teremos que ter aí um sisteminha quadrado, né? Número de linhas igual ao número de colunas, né? Com relação a matrizes, no caso. Portanto, ao resolvermos um sistema linear de n equações e n incógnitas, para sua resolução devemos calcular o determinante dzão, né, da equação incompleta do sistema e depois substituirmos os termos independentes em cada coluna e calcular os seus respectivos determinantes. Então, nós temos uma determinante para o sistema linear e nós temos ali, logo na sequência, um determinante específico para a primeira incógnita, no caso x, e para a segunda incógnita, que no nosso caso seria y. Então, aqui nós temos o que seria a definição da regra de Cramer, né? Então, nós temos aí um sistema linear de n incógnitas e são definidos os valores através de uma formulinha, né? Então, nós temos aí a fórmula de Cramer, que é basicamente o valor da incógnita, igual ao determinante dessa incógnita, referente a essa incógnita, com substituição de coluna, dividido pelo determinante do sistema. Então, aqui nós teríamos o valor da primeira incógnita, da segunda, da terceira. Só muda o determinante superior, tá? O que seria o determinante numerador. O denominador é o determinante do sistema. Para a primeira, segunda, terceira, quarta, até a enésima incógnita, tá? Quando se fala n incógnitas, é assim, é um número genérico. Pode ter 10, 20, 30, 100 incógnitas, tá? Você vai lançar um foguete lá, você tem 100 incógnitas, 100 variáveis, né? Então você tem que fazer o cálculo aí de um sistema de maior complexidade. Normalmente trabalha-se bastante com um sistema de matrizes, né, para fazer esses cálculos. Cálculos de controle, né, cálculos de sistemas mecânicos, elétricos, eletromecânicos, físico-químicos, enfim. Tá? Então, nós temos um exemplo aqui, um sistema linear com duas incógnitas, né, duas equações, portanto, um sistema quadrado, né, e a gente vai determinar aí o valor das incógnitas, no caso de x e de y, para que o sistema ele seja um sistema verdadeiro. Tá? Então, pela regra de Cramer, nós temos que estabelecer o determinante do sistema. E o que é o determinante do sistema? É muito simples, turma. Olha só, nós temos as colunas x e y. Então, na coluna x, eu pego todo mundo que está multiplicando x. Na primeira linha seria 1. Né? Então, eu coloco 1 aqui, primeira linha. Na segunda linha, 2. Então, na segunda linha da matriz, 2. Ó, acabou a parte de x. Agora, y na primeira linha, menos 1. Então, menos 1 aqui, y essa coluna. Na segunda linha, mais 3. Mais 3 aqui. Tem a coluna y, x e y. Daí, se eu quero definir o determinante de uma matriz 2×2, signo aqui é essa formulinha, né, que foi levantada na aula passada, ou então multiplico em x, né? Faço aqui, ó, 1 vezes 3 menos 2 vezes menos 1, né? Vai ficar 3 mais 2, determinante do sistema vale 5. Tá? Então, já encontramos aquele
dzão, que seria o denominador, né, do cálculo final de x e y. E agora devemos estabelecer quem? O determinante de x. Né? Então, no determinante de x, o que eu faço? Eu pego o que seria o determinante do sistema e no lugar da coluna x eu substituo pela coluna de resultado. Então, em vez de ser 1 e 2, será menos 5 e 10. Na coluna x, certo? Da mesma forma, utilizo aqui a formulinha para o determinante matriz 2 por 2. Substituindo na fórmula, o A1 seria quem? Seria menos 5. O A22 seria 3. Né? O A12 seria menos 1. E o A21, 10. Né? 10 vezes menos 1. Fazendo a continha, nós temos menos 15 mais 10. Determinante, portanto, relacionado a x, né, a nossa incógnita, vale menos 5. E agora, falta quem? Y, né? Já foi o determinante do sistema, já foi o determinante para x, agora temos que calcular o determinante para y. Então, pense assim, eu tenho sistema de duas incógnitas, calculo 3 determinantes. Sistema de 3 incógnitas, calculo 4 determinantes. É sempre o número de incógnitas mais 1, tá? Em termos de cálculos para determinantes. Então, aqui nós faremos a mesma coisa, mantenho agora a coluna do x, que seria 1 e 2, né? E o y, que era menos 1 e 3, agora vira menos 5 e 10, que é a coluna de resposta. Aplicando a mesma formulinha, fazemos a conta aqui, ó, 1 vezes 10, menos 2 vezes menos 5, né? Vai ficar 10 mais 10, então o determinante para o sistema y será 20. Não tem muito segredo isso daqui, né? Mas saber utilizar aqui o cálculo do determinante, saber montar as matrizes, né? Que é o ponto crucial, você tem que saber montar a matriz do sistema e depois substitui. Nesse caso era o cálculo do determinante de y, então no lugar da coluna y, coloco a coluna de resultados. Antes foi para o cálculo de x, né? Era determinante de x. Então, na coluna de x eu coloquei o resultado e mantive de y. Então, não há uma complexidade muito grande com relação a isso, né? Agora, o que nós devemos fazer? Aplicando a regrinha de Cramer, que já vimos que é extremamente simples, pego o determinante de x e divido pelo determinante do sistema. Determinante de x era menos 5. Determinante do sistema, 5. Menos 5 dividido por 5. Menos 1. Então, o valor de x é menos 1. Valor de y. Determinante de y dividido por dzão, que é o determinante do sistema. 20 dividido por 5. 4. Portanto, os valores de x e y, que tornam o sistema verdadeiro, né? Ou seja, tanto a primeira equação quanto a segunda equação, se resolvermos para esses dados, x e y, chegaremos na primeira menos 5 e na segunda 10. Né? Então, nós temos aqui essa resposta para o sistema sem a utilização de álgebra, né? Apenas aí cálculo numérico com matrizes. Por isso que é muito importante, né? Se tem um conhecimento de matrizes, você já consegue desenvolver aí a resolução para sistemas aí tranquilamente, de segunda, terceira ordem, tá? Tranquilamente. Agora eu farei a prova real, né? Para a regrinha de Cramer. Então, a prova real é o quê? Ao substituir o valor de x e y nas duas equações, tenho que chegar na primeira menos 5 e na segunda em 10 positivo. Então, partindo aí para a primeira equação, vou fazer a substituição, lembrando que x vale menos 1 e y vale 4. Né? Então, pegando essa equação, ó, substituindo x e y, vai ficar menos 1, menos 4. Né? Menos 1 menos 4 dá menos 5, tá certo? Menos 5 igual a menos 5, né? O que eu obtive aqui é igual ao que eu obteria lá na equação, ainda com as incógnitas, né? Não definidas. Então, a solução é adequada e o sistema ele é verdadeiro, né? Ou seja, bateu aqui a primeira equação. Agora, nós temos que substituir os dados de x e y
para a segunda equação, né? E tem que ser 10, né, o resultado. Então, se eu substituir aqui, ó, x por menos 1 e y por 4, vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes 4, 12. Menos 2 mais 12 é igual 12 menos 2, que dá 10. 10 igual 10 lá da segunda equação, né? O resultado para a segunda equação. Então, a solução também é adequada e o sistema é verdadeiro, tá certo? Então, basicamente, o que nós fizemos aqui para a substituição de x e y pode ser feito se eu tiver x, y, z, ou, por exemplo, um caso de análise de circuitos elétricos, né? Eu tenho um sisteminha lá de 2 ou 3 malhas, daí vai ter I1 e 2, ou I1 e 2 e 3, né? E daí você vai ter que calcular as correntes do sistema, né, do circuito elétrico. E o sistema ele é modelado na forma de sisteminhas lineares de 2 ou 3 equações. Portanto, também é possível a utilização da regra de Cramer para determinação de correntes, aí, no caso de malhas, né, análise de malhas, nós, né, enfim, quando eu tenho 2, 3 malhas, nós temos aí 1, 2, 3 nós para circuitos, né? Então é possível se determinar através de matrizes via regra de Cramer, sem ter que focar tanto na álgebra, né? Tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo, tem uma potência do lado esquerdo com a incógnita, passa a raiz para o outro lado, para não ter essa complexidade aí no isolamento das incógnitas, utiliza-se bastante a regrinha de Cramer. Tá certo, turma? Agradeço aí a atenção de todos. Fico disponível no chat, como em todas as aulas, né, para tirar dúvidas. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode encaminhar por áudio, texto, foto, enfim. Como eu sempre comento aqui no final das aulas, a gente está disponível aí no horário das aulas para tirar as dúvidas que possam surgir, né? Porque durante a semana acaba sendo muito corrido, né? Eu tenho outras turmas, vocês têm outras atividades também a serem desenvolvidas, então eu peço aí para que vocês tenham aí uma atenção, se debrucem aí nos estudos referentes à disciplina no dia e horário da aula, porque é muito melhor, mais proveitoso, vocês podem ter uma interação aí mais efetiva comigo no caso de dúvidas, tá certo? Agradeço aí a todos mais uma vez. Bons estudos, até!